Bom, voltamos, mais uma aulinha. A ideia é que hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos sobre tomadas de decisões em Fortran. E hoje a gente vai comentar sobre o if statement. A gente já comentou, eu comentei um pouquinho na última aula, né? Mas foi bem básico. Não é muito difícil, tá? Se você já programa em alguma outra linguagem, você provavelmente já se deparou com o if. Então hoje é mais para introdução mesmo do statement e como é que é a notação e etc. Aqui. Então tá. Vamos começar. Vou introduzir a notação para você. Então a gente começa com if, abre os parênteses aqui, alguma condição, tá? If alguma coisa, if, se essa condição for verdadeira, então o que tiver à direita aqui no meu cursor vai ser executado. Então vamos fazer, vou printar, faz um pix, beleza? Mas quem é conde? Conde aqui dentro, tudo que está dentro desse parênteses aqui, precisa retornar a algum objeto com valor lógico. Então vamos fazer assim, o logical conde tá igual a, por exemplo, 1 menor que 2. Tá, é um valor lógico, certo? 1 menor que 2. A gente sabe que 1 menor que 2 é falso. Aliás, verdadeiro. Tá, então vamos printar. Vamos executar esse programa. E aí a gente executa. Ele reclama que eu não estou usando o i, né? E aí ele printa pra gente, faz um pix. Deixa eu tirar esse i, a gente não vai usar ele agora. Então, de novo, executou, faz um pix. Já é. Se conde fosse, por exemplo, falso, digamos, 1 maior que 2, não executaria, tá? Perceba, esse if é um if que está acontecendo tipo numa única linha, né? Então, tudo que está em azul foi executado. Aqui para baixo não faz parte mais do if. Essa linha 9 e linha 10 não faz mais parte do if, tá? Esse if que a gente está usando aqui é para uma linha só. Então, por exemplo, só para você ver, se eu continuar a printar mais alguma coisa aqui embaixo, e mesmo essa condição sendo falsa, você vê que ele printa o A, né? Para isso, a gente pode introduzir o bloco if. Então tá aqui o nosso if inline. Então, dado uma condição, ele executa. Ou você pode usar if conde, a condição no caso, then, e aí, and if. Não esquece do and if, tá? Pode ser junto, pode ser separado. Então aqui a gente tem um bloco. Tudo que está aqui dentro, tudo onde o sol toca, vai ser executado, tá? Então vamos colocar aqui, vamos printar qualquer coisa. Bem grande. Você pode fazer várias linhas, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, basicamente. Você não pode ficar declarando variável, né? Porque declarar variável é só aqui em cima. A gente tem outro jeitinho para você declarar variável aqui dentro, mas a gente vê isso com calma no futuro. Tá? Então, basicamente isso é um bloco de repetição. A gente sabe que conde é falso, então esse AAA e esse BBB não vai ser printado na tela, né? Se conde fosse verdadeiro, repara que ele vai printar. Essa é a parte mais simples, né, desse bloco if. Esse bloco ele pode continuar. Você pode colocar, por exemplo, else. Significa o seguinte, agora com esse else aqui. Se a condição for falsa, ele ignora esse pedaço do bloco, esses prints, e pula para essa outra parte do bloco, que é da linha 12 até a linha 14, né? Então ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer o seguinte, ele vai printar show. Então, se condição for verdadeiro, ele vai printar A e B e se condição for falsa, ele vai ignorar esses prints, print A, print B, e vai printar show, né? Você vê, ele printou A, printou B, e não printou show, claro, porque a condição é verdadeira. Se condição fosse falso, vamos fazer condição
1 maior que 2? Não, né? Isso é falso. Então, como essa condição é falsa, ele vem aqui e vai printar o é show. Outra coisa que você pode fazer é caso nenhum nem outro, né? Então, por exemplo, vamos pro else if, que é uma outra forma de você achar alguma condição. E aqui tem conde 2. Vamos trocar o conde para conde 1. Tá? E vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui nossos blocos. Vou botar aqui, é nada. É top. Tá? E é show. Então agora a gente tem um bloco, esse é o bloco mais complexo que você pode ter de if. Basicamente é o seguinte, se a condição 1 for verdadeira, então ele vai printar é nada. Se a condição 1 for falsa, ele pula para a próxima linha e ele vai executar esse próximo bloco. Esse bloco aqui, ó, else if. Falta o then aqui. Else if, conde 2. Se conde 2 for verdadeiro, então ele vai printar é top. Caso conde 1 seja falso, conde 2 seja falso, então ele vai vir aqui e vai executar o bloco final, que é o else. Ele vai printar é show, tá? Então vamos lá. Conde 1, conde 2, falso. Tá, então vamos só para você ver. Então, condição 1 é falsa. Vamos descobrir aqui, vamos printar. Então ele printou é show. É show significa que conde 1 é falso, conde 2 é falso, portanto nada, ele vai vir aqui e vai printar é show. Então, se conde 1 for verdadeiro, só para você ver, vamos chamar conde 1 agora de true. Conde 1 é verdadeiro, conde 2 é falso. Ele printou é nada, tá? Então, como conde 1 é verdadeiro, ele printa, ele executa o bloco do conde 1 aqui e ignora o resto, tá vendo? Se conde 1 também, se por exemplo true, agora conde 1 e conde 2 são verdadeiros, ele printou é nada de novo, tá vendo? Então, assim que alguma dessas condições for verdadeiras, ele vai executar o bloco e vai sair do loop, ele vai sair desse bloco if total aqui, né, do geral. Então, por isso que ele printou é nada, tá? Então, só para finalizar essa parte, se fosse falso e falso, false e true, só para você ver, ele vai printar agora é top. Então tá lá, é top, tá? Basicamente é isso, esses são os dois blocos. Dá para fazer coisas bem mais interessantes, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia do que tá rolando. Outra coisa é que você pode também colocar labels, assim como nos do's, você pode colocar labels no seu if, tá? Então vamos chamar esse if, por exemplo, de A1 e vamos terminar ele aqui com A1 e ele compila normal, tá? Isso aqui vai ser bom se você tem vários ifs dentro de ifs, tá? E você quer saber qual que termina. Você pode, nada impede de você chegar aqui e colocar, por exemplo, if, sei lá, true. Não estou a fim de pensar em alguma coisa mais elaborada, né? Então você vai printar, por exemplo, João. Então perceba, ele só printou é top, né? Porque conde 1 é falso, né? Mas se conde 1 fosse verdadeiro, ele executaria todo o bloco. Perceba que dentro do primeiro bloco, a gente tem outro bloco if, né? Bloco numa linha só, tá? Então você pode fazer o que você achar bem razoável. Você pode fazer assim também, ó. Then. Um bloco mesmo dentro do bloco, né? Então aqui tem um and if. Vai compilar normal. Vamos colocar um label aqui dentro. A2. Tá vendo? Você pode botar labels dentro de blocos. Só que o conde 1 é falso, né? Por isso que ele não está mostrando. Vamos fazer o conde 1 igual a true. E o conde 2 não vai ter problema, né? Ele vai pular. Então ele vai pintar é nada e João, tá vendo? Então, por enquanto essa é a parte básica. Agora vamos misturar loops e ifs para a gente fazer algumas tomadas de decisões um pouco mais interessantes.
Certo, o que eu quero comentar aqui com vocês agora são formas inteligentes de você sair de loops usando o if, por exemplo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos printar números pares. Você pode fazer isso usando loops, tá? Então vamos declarar uma variável para o nosso loop, integer i. Vamos fazer aquele loop clássico de i igual a 1 até 10. E vamos terminar ele aqui. Joia. A função mod, ela retorna o resto de uma divisão, tá? Então vou pegar a divisão de i por 2. Isso aqui vai me retornar 0 ou outro número. Se for divisível por 2, mod é igual a 0, tá? Então vou fazer o seguinte, if mod, tem que colocar entre parênteses, né? If mod igual a 0, eu vou printar os números pares, né? Então vou fazer aqui, ó, print. E aí, o que vai acontecer? Bom, só vai printar os números positivos, certo? Então, bota para rodar. Ó lá, 2, 4, 6, 8, 10, né? Os números positivos não, né? Os números pares. Foi o que eu disse. Tá. Outra forma de fazer esse if aqui. Você pode colocar esse print i aqui. Você pode colocar, por exemplo, diferente de 0. Ué, tá. Mas e agora? Como que eu vou tomar essa decisão? Se meu módulo for diferente de 0, significa que esse número é ímpar. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Toda vez que o meu número for ímpar, eu vou pular com o comando cycle para a próxima iteração. Quando ele pula para a próxima iteração, ele ignora o restante do código até o final do loop. Então você pode reparar que ele vai continuar printando os números pares, porque quando ele bate aqui, o i começa a ir de 1 até 10, né? Então o i igual a 1, ele vem nesse if, tira o módulo de i, acha o resto da divisão por 2, ele vê, pô, esse número aqui tem uma divisão diferente de 0, portanto eu quero ignorar o restante do loop e pular para a próxima iteração, entendeu? É basicamente assim que você faz com o comando cycle. Lembra que você pode usar o if, then, tá? Fazer isso num bloco bonitinho. Mas aqui a gente não precisa, tá? Ifs inteligentes você consegue fazer assim. Outra coisa. Aqui a gente viu o comando cycle, né? Você pode escrever continue, que também é um comando. Ele basicamente vai ignorar. Ele vai printar de 1 até 10 todos os números, tá? Então não faz tanta diferença. Não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Mas o continue só fala, mano, continua executando aí o teu código para tá de boas. Então, cycle, continue. Outra coisa que você pode fazer é sair do loop com o comando exit, né? Tá, então eu quero continuar printando os números pares, né? Vou fazer o seguinte, se o módulo for igual a... Se o número i for divisível por 2, então eu vou printar o 2, tá? Se, por exemplo, i for maior que 6, eu vou sair do loop. Repara que ele vai fazer agora até o 6, certo? Então aqui é outra forma de você controlar. Quer sair de um loop, usa o comando de saída, tá? Repara que, por exemplo, se você botar aqui, ó, print final, só para você ter um controle, repara que ele vem, final 2, ele printa o final, final 4, final 6, printou o final, e aí ele bateu no i, e aí ele vê, pô, é maior que 6 o próximo número, então ele ignora, tá vendo? E aí ele continua o restante do código, tá? Só para você ter certeza que ele não sai do... o comando exit ele sai do loop e ele não termina a execução do teu programa, tá? Então final do programa. Aqui, se você quiser, ó, repara que ele escreve final do programa no final do código. Porque ele só saiu das interações do loop. Se você quer sair do programa, você usa o comando stop, tá? Então aqui ele vai começar a contar. Ele vai ver, cara, o i é maior que 6. Eu vou parar a execução do meu programa. Repara que ele não vai printar fim do programa, tá?
ele só faz ele só printa final 2, final, final 4, final, final 6, porque quando ele bateu aqui, quando o id foi maior que 6, ele parou, entendeu? Tá, então a gente viu aqui o cycle, que vai para a próxima iteração. A gente viu o exit, que sai do loop, mas continua executando o programa. A gente viu o stop, que mata o teu programa, tá? Essas são as lógicas relevantes, tá? Só para terminar, a gente pode fazer aquele programinha tosco, bastante básico, de, por exemplo, pedir uma senha para o usuário, que tal? E se o usuário acertar a senha, a gente sai do programa, tá? Então vamos fazer assim, ó. Para você pedir alguma coisa pro usuário, você usa o comando read, tá? E aí você pede a variável. Então vamos fazer assim, read i, tá? Vamos supor que i, vou deixar assim, sem formatação. Então ele vai ler o i. Ele sabe que o i é inteiro. Então é o seguinte, if, ele vai fazer o seguinte, ele vai, se o i, digamos que a nossa senha seja 7. Então if i igual a 7, eu vou sair. Senão ele vai ficar pedindo e pedindo e pedindo. Tá? Vamos executar esse programa. De Fortran, -o, aula.f. Ele vai gerar um ponto aula. Aí ele gera a aula. 1, errou. 2, errou. 3, errou. 4, errou. 7, acabou o programa, tá vendo? Bem sem graça, mas é isso aí. Tá? Então, você pode escrever frases bonitinhas aqui, pô, sei lá, tenta de novo, miserável, coisas do tipo, tá? Eu não vou fazer isso. Você pode começar a brincar, tá? Mas lembra, tá? O comando read é para você ler coisas ler inputs dos usuários, tá? Mais pra frente, quando a gente começar a falar de arquivos, manipulação de arquivos, a gente vai brincar com esses. A gente vai acabar estudando esse comando read. Você pode, aliás, adicionar uma formatação, por exemplo. Pô, eu quero aceitar inteiros de até, sei lá, números de até 3 dígitos, como 100, por exemplo. 100, né? Até 3. Mas assim, coisas que a gente vai ver no futuro, tá? Antes de dar tchau, eu quero fazer mais um exemplo rápido. Na verdade, que é algo relacionado com esses statements que a gente viu ao longo dessa aula. Tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero ter um loop dentro de outro looping e eu quero poder escolher de qual looping eu vou sair usando os keywords que a gente viu, cycle, exit, entendeu? Eu posso ter um controle de qual looping, se eu tiver loopings dentro de loopings, a partir desses statements, essas keywords que a gente viu ao longo da aula, tá? Então, vou te dar um exemplo bem simples, bem banana também, como todos os exemplos que eu dou aqui, porque esses exemplos aqui, né, são muito ruins mesmo, não tem problema, é tudo de cabeça. Um dia quando eu preparar uma aula, talvez fique bom, tá? Então vamos printar aí J aqui e vamos declarar o J. Esse aqui é um loop clássico, loop dentro de um loop. Tá vendo? Vai de 1 até 5 cada variável. Eu posso fazer o seguinte, eu posso sair desse looping. Vamos dar uma condição. Por exemplo, se for maior que 3, eu quero sair. Dá uma olhada. Se for maior que 3, ele começou a sair dos loops. Que foi o esperado. Agora, eu consigo, por exemplo, ter um controle de qual looping que eu quero sair. Nesse caso aqui, esse exit foi aplicado no loop da variável j, tá vendo? Se eu colocar os labels, por exemplo, externo, interno, interno e externo, eu posso escolher qual looping que eu vou sair. É só eu botar o nome dele logo depois. Então, quero sair do loop interno, sair do loop interno. Mesmo resultado anterior, tá vendo? Mas eu posso sair do loop externo também. Ó. Posso fazer, digamos, J maior que 3, loop externo. E J maior que 3, loop interno. Olha lá, tá vendo? Então você tem o controle. Você pode usar também o cycle, tá? Não precisa só ser o exit, pode ser o exit. Exit, não sei como é que fala. Mas pode ser qualquer variável aí. Usando os labels você consegue... Opa, perdão, stop não dá.
Então a gente consegue sair desses loops, tudo usando os labels, tá? Então use aí a tua criatividade, mas saiba que os labels podem ajudar bastante na hora dessas tomadas de decisões. Isso pode ser útil e eu acabei não comentando porque eu esqueci. Então por hoje é isso e a gente volta na próxima aula, provavelmente manipulando matrizes e talvez talvez seja isso, tá? A gente se vê. Falou, obrigado.